Pessoal, tô na paz, aqui é o irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Se por acaso você quiser receber, não recebe ainda, manda um oi aí pro número 619 9119 2421. Irmão Alex, que nós vamos te colocar num dos nossos grupos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Que o Eterno possa estar abençoando grandemente. Fique firme na fé. Não desfaleça. Que o Eterno é maior do que os nossos problemas e as nossas dificuldades. Todos. Uma coisa eu quero te falar antes de começar aqui a leitura. Não se preocupe. Não é só você que tem problema. Todos nós temos problemas. Uns têm numa determinada área, outros têm em outra determinada área, mas com certeza todas as famílias têm algum tipo de problema, beleza? Vamos aqui então. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Yeshua e os seus discípulos chegaram à outra margem do lago. Yeshua, Jesus. Na região dos Gerazenos. Logo que Yeshua desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões. E ninguém conseguia dominá-lo. É interessante, né, pessoal? Você vê um homem numa situação dessa. Com certeza alguém que está vendo esse vídeo já ouviu algum comentário de alguém endemoniado que ninguém consegue segurar. E esse rapaz aqui, infelizmente, era um desses. Mas aconteceu um milagre na vida dele e ele se encontrou com Jesus. Verso 5. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Vamos lá. Ao ver Jesus, Yeshua, de longe, o homem correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, não me atormentes. Olha, interessante, pessoal. O demônio, ele está clamando a Deus para que Yeshua não venha atormentar. Isso aqui é muito forte, pessoal. Se de fato nós buscarmos estar debaixo da mão poderosa do Eterno e seguir os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, nenhum mal pode vir sobre a nossa vida sem a permissão do Eterno. Olha o que os demônios chegou a tal ponto. Pediu por Deus para que Jesus não viesse tormentar eles. Verso 8. Yeshua, porém, disse: Espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. Pessoal, uma legião, aqui a gente tem que compreender na época, né? Uma legião era comparado a uma legião de soldados romanos, 6.000 soldados aproximadamente, mais 120 cavaleiros.
era uma legião. E suplicaram para que não expulsasse daquela região. Interessante aqui, pessoal, que eu quero entrar num ponto interessante aqui. Eles suplicaram para que não expulsasse daquela região. Tem algum pessoal que trabalha com batalha espiritual e realmente existe demônios que eles ficam em certas regiões. Elas ficam em algumas encruzilhadas, em algumas estradas que acontecem muitos acidentes. Tem de fato demônios que ficam naquelas redondezas. Existe também demônios que ficam em casas, colocando medo nas pessoas. Quem nunca ouviu falar numa casa mal assombrada, né? Então, de fato, demônio fica em regiões. Verso 11. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram, então, manda-nos entrar nos porcos. Yeshua permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo desempenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde Yeshua e viram o possesso, sentado, vestido no seu perfeito juízo. Pessoal, aquele povo nunca, vamos dizer assim, tinha visto aquele homem. O povo tinha medo de passar por aquele local e ver o homem sentado no seu perfeito juízo. Ele se encontrou com Jesus. Aquele que tiveram a legião e ficaram com medo. O povo não entendeu aquele milagre, aquele acontecido. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Então o povo ficou sabendo o que aconteceu, suplicaram para Jesus ir embora. Vai embora, deixa nós. E Yeshua foi embora. Verso 18, enquanto Yeshua entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que deixasse ir com ele. Queria seguir Jesus, né? De agradecimento. Jesus, porém, não permitiu. Interessante isso aqui. Jesus não permitiu. Mas disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Olha aí, é um testemunho. A importância, pessoal, de nós testemunhar o que Yeshua fez nas nossas vidas. Isso que eu estou fazendo aqui agora é um testemunho. Eu tenho colegas no Facebook que me conheceram de uma forma totalmente diferente. E hoje eles veem eu aqui trazendo uma mensagem, eles ficam assustados. Isso é um milagre. Isso é Jesus. Verso 20. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Como é que não fica? Yeshua passou novamente para outra margem. Uma grande multidão o ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Yeshua, caiu aos seus pés e suplicou-lhe insistentemente: minha filha está nas últimas. Vem pôr as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Pessoal, interessante aqui que está dizendo que esse rapaz era um chefe da sinagoga. Com certeza é uma pessoa muito influente, né? A sinagoga era um local onde eles faziam as reuniões para a leitura da Torá e dos profetas no dia de sábado.
na tradição judaica, ele chegar a suplicar a Jesus. Mas é interessante, sabe o que é? As pessoas, quando estão passando por problemas, elas vão até Jesus, suplica. A maioria que vão até Jesus é porque está passando por algum tipo de problema. E era tão bom que se não fosse assim. Era tão bom se a gente fosse buscar Jesus pelo fato do que Ele fez por nós, por Ele ter abrido as janelas do céu para que nós viemos ter contato com o Eterno. Era tão bom se nós buscasse Ele por isso, pelo que Ele fez, por ter perdoado as nossas falhas, nossos pecados, por Ele nos dar uma paz que o mundo não pode dar. Hoje, praticamente, nós estamos em época de carnaval. Quantas e quantas pessoas vão perder as vidas? Quantas e quantas pessoas vão passar por algum trauma? Mas eu oro e profetizo que essas pessoas venham ser libertas, que Yeshua venha entrar na vida delas e que elas venham conhecer o poder do Eterno. Vamos continuar aqui, pessoal? Verso 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia e tinha padecido muitos nas mãos dos médicos, tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Yeshua, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Olha a fé. Ela tinha fé que se ela somente tocasse no manto de Yeshua, ela ficaria curada. Muito forte isso aqui, né? Vamos continuar. Pessoal, só estou lendo. Isso aqui não precisa interpretar não, é só ler, que você vai compreender o que aconteceu de fato na história. Vamos lá, para que eu... Aqui. Enquanto ainda estava falando, chegaram algumas da casa... Não, errei. Aqui. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda as perguntas: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem havia tocado. A mulher, trêmula de medo a saber o que havia acontecido, veio caiu aos pés e contou toda a verdade. Sabe por quê, pessoal? Se você for ter um pouquinho de conhecimento, vai ver lá na tradição judaica, a mulher, quando estava menstruada, ela tinha que ficar separada, ela não tinha contato com ninguém. E pelo fato dela ter hemorragia, era como se fosse uma menstruação que não para de sangrar. E era como se ela estivesse impura, ela não podia ter contato com outras pessoas, então por isso que ela ficou com medo. É bom você compreender um pouquinho, né, da tradição judaica para tu entender um pouco. Vamos continuar aqui. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre da sua doença. A fé dela curou ela. A importância da fé. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Yeshua ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Yeshua viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entretanto, entrando na casa, ele perguntou: por que
esta agitação? Por que choras? A menina não morreu, ela dorme. O povo ficou já tinha visto que ela tinha morrido de fato. E aí começaram a zombar dele. As pessoas começaram a zombar. Não, a gente já constatou que ela está morta. Com certeza tinha uma pessoa lá que já sabia, ó, morreu. Começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo a mãe, o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade, ficaram extasiados de tanta admiração. Yeshua recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Interessante, né? Terminamos o capítulo 5. Interessante que Yeshua fala para ninguém falar nada para ninguém. Todo mundo já estava sabendo que a menina morreu, então não tinha como. A notícia percorreu. E é interessante que você lendo aqui, você não precisa interpretar, é só você conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, você vai compreender algumas coisas. Nesse caso da hemorragia da mulher, só foi essa observação que eu falei. Então, isso aqui não precisa de interpretação, é somente você se dispor a ler, a compreender, a entender o que de fato aconteceu há 2000 anos atrás. A história de Yeshua, que é algo maravilhoso, é algo que até hoje eu sou testemunha viva que realmente que o Eterno, ele continua operando da mesma forma que ele operava naquela época. Amém, pessoal? Fique na paz, que o Eterno possa abençoar-nos grandemente em nome de Jesus. Um abraço do irmão Alex.